Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Mas agora nós vamos para a palavra de Deus. O pastor Mike está estudando a mensagem, e essa mensagem hoje ela está formidável. Essa mensagem ela cai com uma luva para aquela pessoa que está precisando de um sinal, de um milagre, e não entende por que não está se manifestando, não entende por que não está chegando a cura, não está chegando o milagre, as coisas não estão acontecendo. Hoje, quando nós finalizarmos essa pregação, você vai dizer: pastor, entendi, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu estou na página 112 do livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, no qual nós estamos estudando toda sexta-feira. E eu estou nessa parte aqui onde o Dr. Telly Osborne usa um trecho do livro, um trecho da Bíblia Sagrada de Romanos 3, versículo 4, onde vai passar para você aqui no televisor, onde diz: seja sempre Deus o verdadeiro e todo o homem mentiroso. E continua falando: para que seja como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Vamos interpretar isso aqui. Você sabe que quando o conhecimento ou a informação dos nossos sentidos ele contraria a palavra de Deus, nós devemos desconsiderar. Se nós queremos que a palavra de Deus se concretize na nossa vida, nós devemos, repito de novo, os nossos 5 sentidos, eles nos informam, ou eles nos passam informações, conhecimento do que está acontecendo, mas é contrário à palavra de Deus, você precisa desconsiderar eles. Não é tão simples, não é tão fácil, porque você entende que são 2 realidades. A Bíblia Sagrada ela fala em João no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Para lá, qual que é a verdade quando o doutor chega para você com um exame e diz: você está com câncer? Qual que é a realidade? Pastor, a realidade é que eu estou com câncer, mas a Bíblia diz: pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Você está entendendo que são 2 verdades paralelas? Existe a verdade que o doutor comprovou pela medicina, por estudo, comprovou cientificamente, por aparelhos, por vários exames que você fez, comprovou que você foi constatado câncer. Mas a Bíblia Sagrada, que também é a verdade, ou Jesus ele disse: eu sou a verdade, que não existe outra, né? Enfim, a verdade é que pelas feridas de Jesus já foi sarado. Então nessa hora que você é atacado, seja sempre Deus o verdadeiro e todo homem mentiroso. Nessa hora que você tem que desdenhar o que a informação do teu corpo está passando. Pastor, então eu tenho que deixar de lado, ignorar. Não é que você ignora o que você está sentindo, vendo e ouvindo. Só que você não pode levar em consideração na questão de proceder, na questão de atitudes. As tuas atitudes têm que ser alinhadas com a Bíblia e não alinhadas com aquilo que você está sentindo. Por isso que o Dr. Telly Osborne nesse texto, né? Seja sempre Deus o verdadeiro. Você foi atacado pelas trevas, a Bíblia Sagrada é verdadeira, e você, o seu corpo, os teus 5 sentidos são mentirosos nesse momento. E a Bíblia diz: e todo homem mentiroso. A Bíblia Sagrada fala que o apóstolo Paulo diz, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, da seguinte maneira: por isso eu não desanimo, não desfaleço, eu não jogo a toalha. Por que você não desanima? Porque ainda que o nosso homem exterior, 5 sentidos, o homem exterior são os 5 sentidos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, eu estou sendo bombardeado, atacado por uma situação visual que está mexendo comigo, uma situação que eu estou sentindo o meu corpo sendo atacado, eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa contrária àquilo que Deus me falou. Então ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então nesses dias você precisa ficar espiritual, senão você desfalece.
Se você não descambar para o lado espiritual e você começar a agir de acordo com a palavra, você vai acabar descambando, você vai desfalecer. Por isso que ele disse: eu não desfaleço, porque no dia que eu sou atacado, eu não vou viver pelo meu homem exterior, eu vou viver pelo meu homem interior. Eu não vou me deixar levar por aquilo que eu estou sentindo, eu vou me deixar levar por aquilo que a palavra de Deus fala. É diferente. Então, ainda que o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas agora eu vou te dar um exemplo, porque a melhor coisa que acontece nesse momento agora é eu exemplificar isso aqui que eu estou pregando. Vamos para que o Abraão passou. A vida do Abraão, ela foi marcada por esse milagre. Romanos capítulo 4, versículo 17. Agora você vai conseguir interpretar o que eu quero passar. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. O que eu preciso aprender aqui já no início? Deus, ele vem, se manifesta para o grande patriarca, o Abraão, e diz para o Abraão: Abraão, você é um pai de uma multidão de pessoas, né? Pai de muitas nações. Mas Deus não vai dizer assim, ó, eu te constituirei, um dia você vai ser. Deus falou com Abraão: Abraão, para mim você já é. Você foi constituído, desde o momento que eu falei, você já é pai. Só que o Abraão ainda não era, pessoal. O que Deus falou foi uma palavra de Deus, mas clinicamente falando, visivelmente falando, sentindo, o Abraão não tinha tocado em filho nenhum. O que o Abraão precisou fazer? O que eu estou pregando hoje: perante aquele no qual creu. Então ele começou já a proceder como se fosse pai a partir da palavra, e não a partir da experiência que ele teria como filho. Em outras palavras, o Abraão não esperou para agir como pai quando tivesse o filho. O Abraão já começou a agir como pai, diga comigo, antes do filho. Então, mas por que ele começou a agir como pai antes do filho? Porque Deus já tinha dito que ele era pai. Só que o Abraão tinha uma situação, né, pessoal? O Abraão já tinha 100 anos, ou quase 100 anos de idade, né? Você tem que entender que ele já estava com o corpo amortecido, é o que eu vou pregar daqui a pouco, você vai ver já já. E a Sara, além de ser estéril, ela já era avançada em idade, bem provável que ela já tinha entrado no período da menopausa. Pensa, olha para quem que Deus disse: você é pai. Deus disse para quem? Uma pessoa que você, Deus disse: você é pai, uma pessoa que não tem capacidade. É impossível pela humanidade, pela naturalidade do ser humano, é impossível um homem amortecido, impotente, e uma mulher já estéril e avançada em idade, na menopausa, os dois terem filho. Tudo concorre ao contrário deles. Mas se Deus abriu a boca e disse: você é pai, o que você tem que fazer? O que o Abraão fez? Creu. Ora, aquele no qual creu, a saber. E o que eu tenho que saber? Que Deus, ele vivifica os mortos. Deus tem capacidade disso. Eu não posso sair para cima e para baixo, entrar em qualquer velório e dizer assim, ó, levanta agora, vai, levanta. Não é isso. Deus, ele só vai vivificar pessoas mortas, ou ele só vai vivificar quando você recebe uma palavra. Então você vai notar que o útero da Sara, que estava, entre aspas, morto, ele vai criar vida. Por que ele vai criar vida? Porque Deus libera uma palavra. Porque Deus, quando ele dá uma palavra, ele tem a capacidade de vivificar o que está morto. Ah, pastor, isso aqui não tem como. Nunca diga não tem como. Se Deus der uma palavra, qualquer coisa pode acontecer. Claro, se você crer, você tem que entender. Não é agir depois que aconteceu. Isso é esperança. Crer é quando você começa a agir como se já tivesse recebido antes de receber. Isso é fé. Fé é você começar a proceder antes do recebimento. Só pela palavra que Deus te deu, você já começa a proceder daquela forma que Deus falou contigo. Esperança você espera que um dia aconteça, e depois que acontecer, você vai proceder de acordo com aquilo que aconteceu. Está errado? Então Abraão já começou a agir como se fosse pai. E isso aqui que é importante. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então isso aqui é uma peculiaridade que existe no nosso Criador. O nosso Criador, ele sempre vai falar conosco como se já tivesse acontecido, para ver qual vai ser a tua reação. Então Deus nunca vai te dizer, você vai ficar curado. Deus nunca vai falar isso. Deus nunca vai chegar para você e dizer assim, ó, você vai prosperar. Deus não vai chegar para você e vai dizer assim, ó, você um dia vai ganhar sua família. Deus, ele sempre fala para nós as coisas como se já tivessem acontecido, como se já fossem. Você está curado,
você é próspero, a tua casa é convertida, você é uma bênção. Ou seja, Deus, Ele não vai falar com a gente em relação ao futuro, porque quando Deus fala, para Ele já é. Pastor, o que eu tenho que fazer então? A tua reação tem que ser se alinhar com essa palavra. Você tem que se tornar uma pessoa fiel. Fiel é igual. Você tem que entender, isso é fiel. Se você pega, por exemplo, duas cartelas iguais a essa aqui, deixa eu pegar duas cartelas, ó. Essa cartela aqui, ela é fiel a essa. O que é fiel? Igual. Então eu preciso ficar fiel àquilo que Deus disse. Fale bem alto comigo, todo mundo, antes de acontecer. Tá, então não aconteceu nada, mas eu já estou sendo fiel ao que Deus disse. Então eu estou procedendo daquela maneira. E o Abraão fez isso. Começa uma luta. Você vai ver que começa uma luta, porque no versículo 18 diz o seguinte, logo no começo, ó: o qual em esperança, ou seja, de acordo com aquilo que Deus falou para ele, ele creu contra. Você viu, começa um combate. Ele creu contra a esperança. Vai ser uma guerra, meu irmão, com os teus 5 sentidos. Vai ser uma guerra entre as informações que a verdade natural te passa e a informação celestial que Deus te deu. Compreendeu o que eu disse agora? Porque quando Deus te dá uma palavra, aquilo ali ainda não aconteceu, mas para Deus já é. Então você tem que começar a crer, você tem que começar a agir de acordo com aquilo que Deus disse. E aí começa a nossa luta, porque nós não estamos acostumados a acreditar no que não vemos. Você escutou o que eu falei agora? A gente não está acostumado a acreditar naquilo que a gente não vê. Você não está acostumado a acreditar naquilo que você não toca. Você não está acostumado a acreditar numa coisa que você não pisa no chão, você não sente. A gente vive pelos nossos 5 sentidos. Só que quando Deus ele fala contigo, começa essa batalha de você, com esperança no que Deus disse, acreditar contra a esperança, a informação que o teu corpo, os teus 5 sentidos te passam. E aí a Bíblia diz o seguinte: e ele começou essa luta contra, que seria feito pai de muitas nações, conforme a cabeça dele. Conforme o que deu na cabeça do Abraão. Conforme a cabeça? Não, conforme o que lhe fora dito. Então o Abraão não começou a agir como se fosse pai da cabeça dele. Que tem muita gente que diz que isso é fé também, ó. A pessoa diz: pastor, entendi essa mensagem, então agora eu vou começar a caminhar sobre a face da terra como se eu já fosse uma pessoa rica. Tá, mas o que Deus te falou na Bíblia Sagrada? Não me falou nada, mas o Senhor está falando que eu tenho que agir já antes de receber. Então eu vou agir como se fosse rico. Não, não. Não é isso que eu estou explicando. Eu estou explicando que o Abraão começou a agir como se fosse pai, depois que Deus falou com ele que ele seria. Que seria não, que ele já era, né? E na hora que Deus falou com o Abraão, ele já começou a proceder dessa maneira. Então, como diz, conforme o que lhe fora dito, e não conforme o que ele pensava, achava, imaginava ou coisa do gênero. Ele começou a agir de acordo com a palavra. E aí começa isso aqui agora, versículo 19 diz: e não enfraqueceu na fé. A fé enfraquece. Me diga, você é inteligente? A fé vem por o quê? Por ouvir a palavra. Então como é que a nossa fé ela fica forte? Quanto mais nós ouvimos. Parabéns. Como é que uma fé enfraquece? Parar de ouvir a palavra. Qualquer pessoa se enfraquece se você tira o alimento dela. É fácil. Se você começar a tirar o teu alimento, você vai ficar fraco. Você vai começar a enfraquecer. Você vai notar que o teu corpo vai emagrecer. Você vai começar a ficar mais fraco. Eu lembro que agora comecei faz uns 3 meses atrás, eu comecei uma certa dieta mais restritiva. E eu comecei a notar que eu já não conseguia mais puxar os mesmos pesos que eu puxava antes na academia, comendo de tudo. Eu fiquei mais fraco. Eu diminuí quase 16 quilos. Foram 15,5 quilos em 3 meses. Não estou falando de gordura, né? Que alguém pensa: o pastor Maico perdeu 15 quilos de gordura. Não, isso aqui é massa muscular. Isso aqui vai líquido e gordura também. Mas eu quero dizer assim, ó, e eu fiquei mais fraco. Agora que eu comecei, a musculatura começou a se readaptar novamente ao peso que eu puxava antes. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: você tira o alimento, você enfraquece. A mesma coisa, se você parar de ouvir a pregação, se você parar de ouvir a palavra, você vai começar a enfraquecer na fé. E a tua carne vai ficar forte. Você vai começar a ter desejos que você nunca teve. Vai começar a fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Agora, quando você escuta a palavra de Deus com frequência, a fé fica forte. E qual que é o tira-teima se a tua fé está forte ou está fraca? Se você está enfraquecido ou se você está forte? Está aqui o tira-teima, ó. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Esse aqui é o tira-teima mais lindo da Bíblia Sagrada. Por que, pastor, que esse tira-teima é lindo? Porque quando você está fraco na fé, muito fraco, você atenta para aquilo que você sente.
Você é uma pessoa que você atenta, você coloca muita ênfase naquilo que você está vendo. Então você faz você faz todo um aparato ao redor daquilo que está te acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que está fraca na fé e ela está com uma enfermidade. Meu irmão, ela só fala da enfermidade, só pensa naquela enfermidade. Ela vive reclamando do que ela está sentindo. A pessoa vive correndo para cima e para baixo, o médico daqui, médico de lá. A pessoa forma, você vai entender, a pessoa forma uma estrutura ao redor daquele problema. Essa pessoa está firme na fé ou fraca na fé? Fraca. A pessoa que está firme na fé, a fé ela olha só para o Todo-Poderoso. A pessoa fica olhando só para Jesus, e ela não atenta mais para o seu corpo. Por mais que esteja sentindo, por mais que a pessoa esteja enxergando, ela não atenta. É uma outra realidade. É uma realidade totalmente distinta. Tem gente que consegue entrar na dimensão da fé, como aconteceu com Abraão. Você consegue viver por fé, mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue se desligar do que está sentindo. Tem gente que não consegue se desligar do que está vendo, do que está ouvindo. E a pessoa então fica refém daquilo ali. A pessoa fica refém, só fala daquilo ali, só pensa naquilo ali. E eu digo para você, não vai sair nunca disso aí. Por quê, pastor? Olha só o que diz em 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18. Você está acompanhando o que eu estou pregando, irmão? Porque você entrar na dimensão da fé, de você começar a agir de acordo com aquilo que Deus falou contigo e não ter acontecido nada ainda, parece uma loucura para muita gente, parece uma doideira, você viver de acordo com aquilo que Deus falou. Tá, mas já se concretizou? Não se concretizou, mas eu já estou agindo. Mas você não está vendo, você não está sentindo, você não está ouvindo o que os outros estão falando. Não, tudo, eu estou ouvindo, sentindo tudo, mas eu prefiro me alinhar com aquilo que Deus disse. Mas meu amigo, você está vivendo fora da realidade. Não, a da tua realidade eu posso estar vivendo fora dela, mas não fora da realidade do que Deus me disse. Eu já estou trazendo a promessa de Deus para a minha realidade. Você ainda não está vendo, mas eu estou crendo nela. Por isso que eu estou agindo dessa maneira, como se já tivesse recebido. Aí alguém pode me dizer hoje, pastor, mas por que a pessoa não espera receber a cura para depois proceder como se tivesse curado? Isso é esperança, isso não é fé. Isso é esperança. Você está esperando acontecer para você agir. Isso está errado. Olha só o que diz aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. E agora é forte, hein? Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pergunta rápida para todos vocês e quem está me assistindo pelo YouTube ou em casa, sei lá. Pergunta rápida para todo mundo aqui. Quem gostaria que a situação difícil que você está passando hoje fosse temporal, momentânea, passageira, rapidinha? Quem gostaria? Depende de quanto você atenta. Se você não atentar, olha só o que diz ali, ó, não atentando, não dando ênfase, não prestando atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Quanto menos você encasquetar, quanto menos você encucar com as informações que o teu corpo estão te passando, e quanto mais você ficar firme no que Deus disse, esse negócio vai ser temporal, momentâneo, rapidinho, vai embora. Pastor, eu não consigo, só penso nisso, só falo desse negócio e as minhas atitudes, elas são todas ao redor disso que está acontecendo na minha vida. Então se prepare que vai demorar. Se é que vai passar. Credo, pastor, não me desanima, pastor. Não, você tem que se desligar, você tem que entrar no mundo de Deus. Na hora que você se desligar do que você está vivendo no momento, isso aí passa. Deus opera, as coisas se manifestam. Se você encuca com esse negócio e só fala, pensa e age de acordo com isso, você não está por fé. Tem gente até que diz, mas eu tenho fé em Deus. Não sei de onde. Não é a Bíblia Sagrada não ensina isso não. Então não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Ou seja, aquilo que Deus falou comigo eu ainda não vejo, mas é nisso que eu atento, é para isso que eu foco, eu boto meu coração nisso. E a Bíblia diz, mas nas coisas que não se veem, porque são temporais, e as que não se veem são eternas. Vai passar o céu, vai passar a terra, as palavras de Deus jamais vão passar. Se apega à palavra que ela se concretiza, se apega à circunstância momentânea que isso não sai, não passa nunca. Meu Deus, como está demorando, não está mudando, por causa disso. É o grau de ênfase. Volta lá onde eu estou, lá em Romanos 4,19, porque o Abraão falou bem claro aqui agora. Romanos 4,19, vai lá.
não enfraqueceu na fé. Como é que você presencia uma pessoa que não enfraquece na fé? A pessoa que não enfraqueceu, ela não atenta para o seu próprio corpo. A base dela não é o que está sentindo, não é o que está vendo, não é o que os outros estão falando. A base dela é o que Deus falou. E a Bíblia diz mais agora, que não era só o Abraão que estava com o corpo amortecido, impotente, mas era também a Sara, que já era estéril e passada da menopausa. Próximo versículo diz assim a Bíblia Sagrada, 20: e não duvidou. A palavra duvidar é simples de explicar, oscilar. Em nenhum momento ele oscilou, e não oscilou da promessa de Deus por incredulidade. Então diga assim, não oscilou por suas atitudes. Então quando você olhar o Abraão não era uma pessoa assim, ó. Deus falou com ele, aí ele saiu, eu sou pai, tal. Daqui a pouco acontece alguma coisa, a Sara diz para ele assim, acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Não, ele não oscilava. A gente acontece muito isso. Você vem na igreja e escuta uma pregação, aleluia. Sai lá fora, te fala alguma coisa, ou você sente alguma coisa, ou você viu alguma coisa, já muda. Não, o Abraão não. O Abraão, ele tinha uma constância. Ele era constante, ele não duvidou, ele não oscilava da promessa de Deus pela incredulidade, pela atitude contrária. E diz assim, mas foi fortificado na fé, não murmurou, não reclamou, dando glória a Deus. Esses períodos de enfermidade, de crise, de problema, sempre palavras de exaltação a Deus. Sempre palavras glorificando a Deus, nunca abaixando, sempre exaltando. Deus está no controle, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Palavras assim, e atitudes também. Palavras, pensamentos e atitudes. Agora você vai, não sei nem como falar isso aqui para você agora. Porque, como é que eu vou explicar? É muito forte, mas ao mesmo momento não é tão simples. Porque ele diz assim no versículo 21, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Por que o senhor não sabe como explicar? Porque você não vai receber uma bênção porque você está certo. Você vai receber uma bênção quando você está certíssimo. Fala comigo de novo, certíssimo. Olha para mim aqui, irmão. Você nunca vai esquecer o que eu vou falar agora? Quem promete para mim não vai esquecer, promete? Então eu vou te falar. Se você convivesse com Abraão nas tendas onde ele morava naquela época, ele não tinha filho, nem ele nem Sara, mas você nunca teria dúvida que ele já era pai. O Abraão, pessoal, ele agia como se fosse pai desde acordar de manhã até de noite. O Abraão estava certíssimo. Ele não duvidava, ele estava certíssimo. O Abraão, ele vivia como se fosse pai. Olha, vou até falar você, se você não conhecesse o Abraão, você se sentiria enganado por ele. Como assim enganado? Enganado por ele, porque você diria, não, esse cara tem vários filhos. Não, esse cara tem vários filhos. Olharia para Sara, você diria, não, essa família tem uns quantos filhos? Porque eles acordavam de manhã, era um casal, eles acordavam de manhã até a noite como se tivessem vários filhos. Então eles agiam dessa forma. No começo eles erraram em Gênesis capítulo 16, mas depois dali para frente, quando Deus aparece em Gênesis 17 para o Abraão, depois dali para frente ele começa a viver isso. Ele começa a agir, ele e a Sara, como se fossem pais, mesmo sem ter filho. E diga assim comigo, era certíssimo. Não tinha uma sombra, não existia uma sombra de um pensamento negativo. Eles estavam certíssimos. Fala em voz alta todo mundo comigo. Entraram na dimensão de Deus. Então eles entraram na fé. Eles deixaram o que eles estavam sentindo de lado. Eles tinham vida conjugal, homem e mulher, mesmo não podendo, humanamente falando. Eles se agiam como se fosse, de repente, as conversas dele durante o dia. E aí, o nosso filho está onde? Ele está brincando lá no quintal. E não tinha nada. Você está entendendo, irmão, o que eu estou te falando? Que para nós recebermos essa bênção, eu preciso primeiro entrar na região celestial. Na hora que eu entro na região celestial pela fé, pelas minhas atitudes, palavras e pensamentos, eu deixo de lado o que eu estou sentindo e eu entro nessa região de Deus, eu consigo trazer dessa região para a minha realidade. Eu consigo trazer de lá para cá. Mas tem gente que não consegue entrar nessa realidade, porque é muito difícil acreditar no que você não vê. É muito difícil as pessoas acreditarem naquilo que não sentem. Mas o dia que você conseguir fazer isso, você vai tocar em nome de Jesus. Porque o próximo versículo diz assim agora. Deu para entender o que eu estou pregando ou não? Diz assim a Bíblia Sagrada, pelo que isso
Ah, isso é lindo. Pelo que isso, a forma dele agir, proceder, não atentar para o corpo, viver como se já tivesse recebido antes de receber, ele está certíssimo, não duvidar, sempre exaltando a Deus. Pelo que isso tudo foi também imputado como justiça. Olha só que forte. A palavra amputar é cortar. E a palavra imputar é colocar mais. Então eu te pergunto, o Abraão e a Sara, eles tiveram um filho por meios naturais? Olha para o pastor Mike aqui, ó. Mas ele foi imputado? Ele foi imputado. O Isaac foi para lá dentro não por uma fonte natural. O Isaac foi para lá dentro porque ele foi imputado por justiça. Deus operou justiça, justificou o Abraão segundo o que ele estava fazendo. Ele creu, ele agiu de acordo. E as pessoas muitas vezes me dizem: pastor, mas foi só Abraão que creu, porque a Sara não acreditava. Mentira! Você já leu Hebreus 11:11? Vamos para matéria nova, nunca preguei isso aqui, ó. Hebreus 11:11. Pela fé, ou seja, a Sara também recebeu a palavra de Deus. Não foi só o Abraão que recebeu a palavra, a Sara também, ó, pela fé. Ela ouviu a palavra. Pela fé, também a mesma Sara, que não podia ter filho, recebeu o poder, a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. O que significa fora da idade? Eu não dependo dos meios naturais para receber alguma coisa quando vem de Deus. Quando vem de Deus, não depende de coisas naturais. É uma coisa que será imputado, vai ser creditado, colocado por minha fé. Quem lembra quando o Abraão subiu lá, só ele e o Isaac, para cortar o pescoço do Isaac lá, lembra? Ele chegou lá em cima, quando ele foi fazer o sacrifício, diz que Deus mandou ele olhar para trás, ele olhou para trás, tinha um carneiro. De onde que esse carneiro apareceu? Foi imputado. Esse carneiro não estava lá em cima, ele apareceu. É isso que eu estou te dizendo, tem coisas sobrenaturais que são liberadas sobre a vida daquelas pessoas que creem antes de acontecer. Não, pastor, depois que isso acontecer comigo eu vou glorificar a Deus. Não. Você compra uma cadeira, uma cama, um sofá bem fofo. Não vai, mano, não vai. Isso é esperança. Você está esperando acontecer para você agir. Está errado. Você tem que fazer isso aqui, ó. E agora você vai gostar, ó. Então ela recebeu o filho, como é que diz no finalzinho? Fora da idade, né? E já deu a luz fora da idade. Atenção, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Desculpa eu dar um exemplo chato aqui, repetitivo de novo. Vamos lá. Isso aqui, pastor Mike, ó, Paulo pastor, isso aqui é fiel um ao outro ou não é fiel? O que é fiel? Igual. Então quando você olhasse para a Sara ela estava fiel ao que Deus tinha dito. A Sara estava vivendo igual o que Deus tinha dito. Então a Sara já era mãe antes de ter um filho. Ela era fiel, você escutou? A Sara era fiel, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Então ela começou a ficar fiel ao que Deus falou, tanto ela quanto Abraão. E aí você já conhece a história, você sabe que o milagre aconteceu. Por quê? Eu vou ler uma frase para você do livro do Dr. T.L. Osborne agora, para a gente finalizar. Você conseguiu entender o que eu preguei hoje? É que para mim está muito claro o que eu preguei. Apesar de ser claro o que eu estou pregando, não é nada fácil. Você se desligar do mundo terrestre para viver por uma palavra que Deus te deu, não são todos que conseguem fazer isso. A maioria de nós começa, daqui a pouco oscila, daqui a pouco crê, daqui a pouco não crê, vai, volta, escuta um negócio, já muda, escuta a pregação, muda de novo, daqui a pouco vê um negócio, muda, vem aqui na igreja, escuta uma pregação, muda de novo. Então a gente oscila muito, mas a pessoa que conseguir entrar nessa dimensão de Deus, olha só o que o Dr. T.L. Osborne diz. Ele diz assim, ó: a fé não se preocupa com aquilo que o olho natural pode ver, ou com aquilo que o ouvido natural pode ouvir, e nem com aquilo que o corpo físico é capaz de sentir. A fé, ela enxerga somente o Todo-Poderoso e o que Ele disse. Isso é fé. As pessoas vão achar que você é maluco. Eu comento, né, que isso é uma coisa que marcou bastante a minha caminhada sobre a face da terra. Tinha um menino chamado Marlon. Esse Marlon era um menino novo, muito novo. Eu acho que ele tinha menos de 18 na época, hein? Ele era um menino novo. E esse menino queria muito ser pastor. Ele tinha uma palavra que Deus tinha dado para ele, que ele já era pastor, enfim. E eu recordo até hoje que ele fazia umas coisas assim que os outros não faziam. Era uma época que não tinha aberto o cadastro para ele ser cadastrado para ser pastor integral na Igreja da Graça. Mas ele era meu auxiliar, me ajudava, que nem o Kelvin, os meninos aqui da igreja e tal, né, que tem a sua casa, mas vem aqui me ajudar na igreja. Tá. O que acontece? Só você entender isso. Esse menino começou a fazer umas coisas malucas.
Ele, de noite, ele entrava no estúdio, de madrugada, ele entrava no estúdio da televisão, porque era aberto, ele sabia onde colocava a chave, ele abria e fazia programa de televisão, como se estivesse fazendo um programa. Ele ligava as luzes e ficava lá: olá, tudo bem, eu sou o pastor Marlon e tal, e coisa, porque depois ele comentou isso com a gente. Outra coisa, ele começou a comprar banner com horário de igreja, tipo cultos 9, 14 e 19h30, ele começou a comprar. Aí ele tinha a foto dele de um lado e do missionário do outro. Quando tinha prestação de contas na nossa sede lá em Porto Alegre, prestação de contas, os pastores tinham que prestar conta de quanto que tinha entrado na igreja, de se tinha pagado aluguel, luz, água e tal coisa, prestação de contas. Ele ficava na fila junto com os pastores. Os pastores várias vezes olharam para eles assim: ô Marlon, assumiu qual igreja? Qual igreja você está, ô pastor Marlon? Você assumiu a igreja? Ele: já assumi. Qual igreja? A da fé. Aí o pessoal dá risada e tal. Ele ficava ali. Quando ia fazer a prestação de conta de relatório, ele largava o relatório, em branco, é claro, não tinha relatório nenhum, mas ele largava o relatório na mesa da moça lá que administrava. Ela dizia: Marlon, o que é isso aqui? Isso é um relatório, foi uma benção esse mês, hein? E ele começou a fazer coisas desse gênero. Eu lembro até hoje, esse menino foi o único a ser cadastrado naquela época. O único. E era uma época que estava fechado o cadastro para todo mundo, e ele conseguiu o cadastro. E se eu não me engano, ele foi um dos mais novos, se não um pastor mais novo cadastrado na Igreja da Graça. Tá, mas ele chamou o negócio. Ele conseguiu entrar nas regiões celestiais pela fé, e ele conseguiu trazer a promessa de Deus para a realidade dele. Não é todo mundo que faz isso. É muito mais fácil você se alegrar depois que você se torna pastor. É muito mais fácil você se alegrar depois que a cura apareceu e você ficou curado. É muito mais fácil você esperar o dinheiro vir para você ficar alegre. Mas o correto seria você já começar a viver aquilo ali antes de acontecer. E isso é fé, e é isso que Deus opera. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Dá um aleluia. Pode se colocar de pé. Gostaram da palavra, pessoal? Quer conseguir entender o toque do Espírito Santo hoje? Hoje tem uma mulher lá de Mauá que diz: pastor, estou escutando todas as suas pregações para o YouTube. Ela mostrou um caderno todo anotado de pregação do pastor Michael. Ela falou: desde quando o senhor saiu aqui de São Paulo, de Mauá, eu acompanho todas as suas pregações. E ela disse ontem para mim: já escutei aquela sua pregação do 1% inspiração, 99% transpiração. Foi quarta-feira, não foi que eu preguei? Pois foi quinta-feira, o irmão já colocou no YouTube, ela já anotou tudo. Ela disse: pastor, ela falou assim, ó, como é que ela falou? É edificação, como é que ela usou a palavra certa? Ela falou assim, ó, é edificação momentânea. É escutar uma pregação sua, pá, já entendo na hora, já começo a colocar em prática. Espero que hoje você tenha entendido o que eu preguei. Você tem que pedir para Jesus, hoje, uma inspiração para Ele, para você demonstrar para Ele, demonstrar para Jesus, que você já acredita no que Ele te prometeu, no que Ele falou contigo antes de acontecer. E na hora que você começar a proceder dessa maneira, deixando de lado o que está vendo, deixando de lado o que está sentindo ou o que os outros estão falando, você vai entrar na região celestial. E diz que todas as bênçãos já foram nos dadas nas regiões celestiais em Cristo. Eu acho que é Efésios 1:3, é isso? Eu não recordo, mas eu estou com a minha Bíblia Sagrada aqui, eu acho que é. Ó, ixi, o Espírito Santo está comigo. Eu estou no Espírito, hein, pessoal? Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, atenção, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Então olha só, a tua cura já está preparada nesse lugar. Ai pastor, mas como é que eu vou nesse lugar com esse credo? Agindo como se já tivesse recebido. Você consegue entrar nesse lugar e trazer para a realidade. As bênçãos não serão preparadas, elas já estão preparadas. Tanto é que Deus ele te fala: você está curado pelas feridas do meu filho. Então já está curado. Você não vai ficar curado, você já está curado. Pastor, mas como é que eu retiro esse negócio? Eu tenho que ir para lá. Pastor, eu tenho que pegar um avião, subir no céu. Não. Você tem que começar a viver sobre a face da terra como se já tivesse recebido. E você entra nesse lugar. Diga de novo comigo: para Deus já é. Pronto, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra. Deus, essa pessoa precisava escutar esse entendimento hoje. De vez em quando o que falta para nós não é oração, o que falta para nós não é revelação da palavra. O que está faltando para nós é sermos mais agressivos na questão da ousadia, agressivos na questão da prática. O Abraão ele estava certíssimo, a Sara ela estava na fé. Eles tinham uma convicção, os dois, tremenda no que Deus tinha dito. E eles começaram a viver por aquilo ali.
E não foi por um meio natural, uma relação entre um homem e uma mulher que o Isaac nasceu. Não, o Isaac foi imputado por justiça. O Isaac, ele foi colocado dentro da Sara por causa das atitudes que o Abraão teve de crer. A Sara também pela fé. A Sara também começou a viver como mãe. Ela teve por fiel aquele que prometeu, fiel. Ela começou a viver fiel àquilo que Deus tinha dito. Ela disse, bom, então se Deus disse que eu sou mãe, eu sou mãe. E ela começou a agir. O Abraão disse, então se Deus disse que eu sou pai. E eles começaram a agir. Se você fosse, quem sabe um dia, conviver algum tempo com Abraão, você jamais diria que eles não têm filhos, porque certamente você veria tanto ele quanto ela arrumando, quem sabe, a cama de um filho. Você veria ela botando a fralda para lavar, ou quem sabe até estendendo fralda. Você enxergaria na casa do Abraão vários quartos para várias crianças. Você enxergaria o Abraão e a Sara conversando. Olha, o filho está lá fora brincando, e a Sara, quem sabe, falando assim, está lá fora, daqui a pouco ele vem. E você olharia e não enxergaria nada. Você não enxergaria nada, porque eles estavam vivendo pela base da palavra. Eles estavam vivendo fiéis ao que Deus tinha falado a eles, e isso foi lhe imputado por justiça. E diga, assim será também na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, comece a falar, pensar e agir de acordo com o que Deus disse. Não atente para aquilo que você está vendo. Não atente nas coisas que são temporais, elas vão passar. Esse teu problema, ele vai passar. Essa situação vai desaparecer. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial dessa campanha do tanque dos milagres. E hoje essa pessoa vai receber essa bênção do tanque. Na hora que eu descer aqui embaixo e eu agitar as águas, Pai, na hora que cair o pedido aqui dentro, que sejam liberados os milagres, que comecem os sinais e as maravilhas na vida de todos que estão aqui nessa igreja. E você diga em voz alta comigo, Senhor, eu tomo posse dessa palavra de hoje. Obrigado, Jesus. Levante as mãos e declare, vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé, esse é o segredo. minha fé. Vou liberar minha fé, atitude. Vou liberar palavras, minha fé. Pensamentos. Teu nome move Se prepare e torna o milagre real. Torna um milagre real. Solte a sua voz, levante as tuas mãos, declare, vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Você precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo. Vou liberar minha fé. Minha fé. Minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre real. Torna o milagre real. Aleluia. Diga, nada pode me impedir de receber de Deus o que Ele falou comigo, a não ser a minha falta de atitude. Diga, eu vou agir antes de receber, como se já tivesse recebido. Aplauda bem forte ao Senhor. Esse é o grande segredo, hein? Aplauda bem forte ao Senhor. Dá uma glória a Deus. Amém. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito